Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais misteriosas e inspiradoras de toda a Bíblia, a de Enoque, o homem que caminhou com Deus e simplesmente desapareceu. A vida de Enoque nos é apresentada de forma muito breve, quase em silêncio, mas as poucas palavras sobre ele nas Escrituras ecoam como um verdadeiro trovão espiritual. Lá em Gênesis 5:24 está escrito: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Que mistério é esse? Um homem que não conheceu a morte, que foi levado diretamente para a presença do Senhor. O que será que fez Enoque ser tão íntimo de Deus, a ponto de ser poupado do destino que todos os outros homens conheceram? Para entendermos isso, precisamos olhar para o tempo em que ele viveu. A geração de Enoque estava mergulhada no pecado e na corrupção. Era uma época em que a humanidade se afastava cada vez mais do seu Criador. Mesmo assim, Enoque nadou contra a correnteza. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia com Deus. A fé dele não era uma simples ideia, mas uma caminhada diária, constante e profundamente íntima. E é em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que encontramos o segredo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Em outras palavras, Enoque vivia de uma forma tão correta, tão conectada com o céu, que o próprio Deus testemunhou a sua fidelidade. A comunhão dele era tão profunda que a linha que separa o humano do divino simplesmente se desfez. Um dia, Enoque estava caminhando e, no passo seguinte, ele já estava na eternidade. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um convite poderoso para cada um de nós hoje. Caminhar com Deus é muito mais do que orar de vez em quando ou frequentar um templo. É viver cada instante com o coração voltado para o alto. É permitir que o Espírito Santo dirija nossos passos, nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos. Enoque provou que é totalmente possível viver neste mundo sem pertencer a ele. Enquanto muitos ao seu redor se rendiam ao pecado, ele escolheu a presença de Deus. E essa escolha o levou a um destino completamente diferente. Um arrebatamento individual, um prenúncio poderoso do arrebatamento coletivo que foi prometido à igreja nos tempos do fim. Muitos estudiosos da Bíblia veem em Enoque um símbolo da igreja fiel, aquela que será retirada da terra antes do período do grande juízo. Assim como ele foi levado antes do dilúvio, os fiéis serão tirados antes da grande tribulação. Isso nos lembra que a promessa do arrebatamento não é uma fantasia distante, mas uma verdade viva para todos aqueles que permanecem em comunhão com o Senhor. E aqui fica a pergunta que ecoa em nossos corações. Será que estamos caminhando com Deus, assim como Enoque caminhou? Ou será que estamos apenas o seguindo de longe, como meros espectadores? A fé de Enoque não se limitava a palavras. Ela moldava cada escolha, cada atitude, cada respiração. Tente imaginar o dia a dia desse homem. Não havia um templo grandioso, não havia uma Bíblia completa como a que temos hoje. Não havia uma multidão o aplaudindo. Era apenas ele e Deus. Conversas silenciosas ao amanhecer, passos firmes dados pela fé, uma obediência inabalável mesmo quando ninguém estava vendo. Essa intimidade o transformou por completo. Para o mundo, ele talvez parecesse um homem comum, mas para o céu, ele era um amigo. E é exatamente isso que o Senhor deseja de nós. Não servos distantes, mas amigos próximos, que andam lado a lado com Ele em cada jornada da vida. E há algo ainda mais profundo aqui. A história de Enoque nos mostra que Deus recompensa aqueles que o buscam com um coração sincero. Hebreus 11, versículo 6, nos diz:
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque não buscava as bênçãos, ele buscava o abençoador. E quando um coração se volta totalmente para Deus, o impossível acontece. A própria morte perde o seu poder. Talvez hoje você se sinta distante do Senhor. Talvez o barulho do mundo tenha abafado a sua fé. Mas o exemplo de Enoque é a prova viva de que ainda é possível caminhar com Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Não importa o caos que esteja ao nosso redor, Ele continua procurando por corações dispostos a andar em comunhão com o céu. Lembre-se disto: quando o mundo corre desesperado, quem caminha com Deus nunca fica para trás. Enoque viveu com um único propósito: agradar a Deus. E foi exatamente isso que o levou para a eternidade. A sua história é um poderoso lembrete de que o nosso verdadeiro sucesso não está no que conquistamos aqui na Terra, mas na proximidade que cultivamos com o nosso Criador. O maior milagre na vida de Enoque não foi ter sido levado aos céus, mas ter vivido tão perto de Deus que o céu se tornou o seu lar natural, mesmo enquanto ele ainda estava na terra. E agora eu pergunto a você: se o Senhor viesse te buscar hoje, Ele te encontraria andando com Ele. A fé de Enoque nos desafia a viver não apenas para sobreviver, mas para agradar a Deus em tudo o que fazemos. Que possamos caminhar com o mesmo propósito, com a mesma fé inabalável e com o mesmo amor profundo. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal Salmo Cristão 7, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente aqui embaixo: quero caminhar com Deus todos os dias da minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que assim como Enoque, você também viva de tal forma que o céu reconheça a sua fé. Até a próxima.